Oi, pessoal. Eu trouxe essa música, né? Obviamente é uma provocação. Alguém poderia até compreender. Mirem-se no exemplo das mulheres de Atenas como se fosse assim o exemplo de mulher ideal, né? As mulheres que secam por seus maridos, a mulher que aceita toda a condição que é imposta pela sociedade e termina, mesmo assim, sucumbindo aos interesses dos homens. E, na verdade, a crítica é justamente o contrário, mostrar como as mulheres de Atenas são modelos que não deveriam se aplicar hoje, porque terminam por apequenar a posição da mulher, né? Foi isso que a gente viu, inclusive, na aula anterior, porque quando a gente observava a figura de Antígona, cujo nome já simboliza o que ela representa para a família, a força de Antígona, ela foi exteriorizada e ela foi impactante na própria organização política da própria Tebas. Então, a força da mulher que não se dobra diante de uma lei injusta, né? A mulher que busca algo superior à lei injusta, à lei dos homens, que é a lei divina ou a lei natural, existem várias interpretações nesse sentido, e a possibilidade de fazer revolução a partir dessa irresignação. Então, eu acho que verificar a obra de Sófocles, né, principalmente a Antígona, né, mostrando a força da mulher, ela, numa época em que ela era tão humilhada, ela era tão apequenada, né, pela estrutura patriarcal que até hoje vigora entre nós, possibilita verificar o longo caminho que a gente ainda tem pela frente para essa revolução, né? Então, retomando, pessoal, a aula passada, eu acho que na aula passada a gente concluiu a parte da análise da trilogia de Sófocles, né? A gente falou, inclusive, sobre Antígona e a mulher, não é verdade? Sim. Sim, professor. E aí a gente vai começar hoje como um desfecho para fazer uma análise da democracia ateniense. Uma primeira observação, que eu acho que posso ser até cometido esse equívoco em algumas, a gente comete esse equívoco em algumas falas, fala em direito grego da antiguidade, o direito da antiguidade grega, mas é preciso que a gente tenha em mente que o que a gente retrata aqui é apenas a realidade jurídica de algumas das cidades-estados gregas, né? Então não existia uma unidade grega. E, obviamente, as cidades-estados tinham suas características, vocês devem conhecer. Por exemplo, os atributos de Atenas em contraposição aos atributos de Esparta, por exemplo, né? E, sem dúvida alguma, a antiguidade grega nos legou fundamentos políticos até hoje sentidos no mundo ocidental, principalmente. A ideia de democracia, obviamente, é uma democracia muito diferente da que a gente experimenta hoje, certo? Mas a ideia de democracia vem daí. Se vocês observarem, inclusive, a forma como Platão retrata a democracia não é tão endeusada, né? Não é tão, vamos dizer assim, não é tão louvada, não. A democracia, ela termina sendo uma forma deturpada daquilo que se concebia como o ideal, certo? Mas a ideia de democracia, ou seja, do kratos para o povo, para o demos, ela vai ter seus fundamentos, obviamente, em Atenas. E aqui eu trago
a pregação de São Paulo, né? Obviamente não mostra não mostra São Paulo em Atenas especificamente, mas mostra que os espaços públicos eram espaços de discussão. Era nos areópagos que havia discussões, inclusive julgamentos jurídicos, certo? Então, isso sinaliza para o que a democracia poderia ser. Obviamente, a gente tem que levar em consideração que a democracia ateniense, ela dista muito da democracia atual, primeiro porque ela era exercida por uma parcela muito diminuta da população ateniense. As mulheres não tinham direito a voto, as pessoas que não eram cidadãos atenienses também não tinham, os escravos eram excluídos, né, os menores de 21 anos e assim por diante. Então, os estrangeiros. Então, terminava caindo para um grupo muito pequeno. E isso, inclusive, faz com que a chamada democracia direta ateniense impede que ela fosse acolhida de modo integral pelo mundo ocidental de hoje, com toda a complexidade que a gente possui, certo? O que é importante a gente frisar, pessoal? Além desse aspecto político ou dos reflexos políticos que tiveram sobremaneira os costumes gregos para os nossos tempos. Acho que alguém se manifestou aqui. Caio, pois não, Caio? Eu só queria perguntar, antes de você entrar nessa parte, o que exatamente tem a ver a aula anterior, que a gente estudou a trilogia tebana, com o que a gente vai ter hoje? Ótima pergunta. E eu vou responder daqui a pouquinho. Aliás, antes de responder, alguém tem pelo menos alguma ideia por que a gente falou de 3 peças de teatro, aí eu venho aqui do nada falar sobre a democracia ateniense? Vou deixar, então, para daqui a pouco a gente conversa sobre isso, certo? Queria destacar aqui para vocês 2 leis que são marcos, né, na própria história da Grécia Antiga. Primeiro, as chamadas leis de Drácon, de 621 a.C., que, não por acaso, até hoje nos chega como, quando a gente vai falar assim, uma lei muito severa, mas, vixe, essa lei é muito draconiana, né? Vem daí. Porque as leis de Drácon realmente elas estabeleciam penas muito severas, né? Quase tudo era punido com a morte, por exemplo. E tinha uma forte inspiração religiosa. Só que, quando a gente fala draconiano, sempre tem um aspecto negativo. Mas as leis de Drácon trouxeram aspectos positivos também, né? A gente vê aqui Drácon e uma reprodução das suas leis. Porque, por exemplo, no momento em que Drácon assumiu que o Estado, que a cidade-estado deveria ter a supremacia na aplicação da sanção, ele deixou de lado a possibilidade de vingança privada, né? Se a gente observar lá o Código de Hammurabi, as próprias pessoas poderiam executar as penas. As famílias poderiam executar as penas, né? Mesmo que fossem penas de morte. E aqui, a partir dessa preocupação de Drácon, houve a tentativa de que essas execuções fossem institucionalizadas, fossem estatais, né? Deixando de lado, portanto, a vingança privada. E Drácon já previa, por exemplo, as distinções entre os diversos tipos de homicídio. O homicídio doloso, o homicídio culposo, né? Havia também essa previsão, do que a gente pode, inclusive, enxergar grandes méritos. Mas
Drácon, ele terminou fracassando no estabelecimento dessa legislação, né, porque essas penas, além de serem muito severas, a sua composição política não teve sucesso. E aí foi escolhido um artista, né, e jurista, Solon, que terminou... Professor, Oi, o senhor pode repetir essa última parte de por que essas leis elas não deram muito certo, porque as penas delas eram muito severas e porque o quê? E porque a composição política que tentava ser costurada por Drácon, ela também fracassou. O que foi que aconteceu? Drácon terminou colocando poder em demasia dentro da casta já privilegiada, né? E se a gente observar as leis de Solon que o sucedeu, que vieram depois das leis de Drácon, elas possibilitaram como que um poder também para a conhecida classe média daquela cidade-estado, né? Se a gente... e nesse ponto, eu vou recorrer aqui ao texto. Vocês leram o texto que a gente passou, a Constituição de Atenas, que eu destaquei principalmente os tópicos 4, 5, 7 e 9. Vocês viram alguma coisa interessante sobre isso? Professor, eu li, na verdade, no início eu comecei a ler tudo, e depois eu percebi que o senhor tinha dado destaque em alguns tópicos, mas sem ser os tópicos que o senhor destacou, eu até grifei algumas partes que eu achei interessante. Eu vou só abrir aqui o documento, aí eu... Perfeito, Ana. Enquanto você está abrindo aí, deixa eu só... Lá no capítulo 4, Aristóteles diz o seguinte: de um modo geral, era essa a primitiva Constituição. Porém, não transcorreu muito tempo entre os acontecimentos que acabamos de narrar e os dias em que Drácon pôs em vigor suas medidas na época em que Aristarco desempenhou o cargo de arconte. Sua Constituição apresentava as seguintes características: concedia privilégios a todos que pudessem, à sua custa, possuir a equipagem militar, ou seja, privilegiava quem tinha posses, né? Os 9 arcontes e os tesoureiros eram escolhidos entre pessoas que possuíssem propriedades livres de ônus. Mais uma vez, a casta privilegiada continuava no poder. E assim por diante. Já quer falar, Ana? Quando quiser falar, você me interrompe, certo? Pode ser agora. Pode, então diga. Pode dizer. Na verdade, eu vou falar sobre onde que o senhor marcou, que foi o 7º, que ele fala sobre quando o Solon, ele faz a Constituição novas leis, né? Ele fala recentes referentes ao homicídio. Aí eu queria saber mais ou menos, tipo, qual o que tinha antes, qual foi a... Não teve alteração dele, por que não teve alteração dele, por que se manteve. Exatamente, como eu tinha dito, a questão da própria distinção entre homicídio que é cometido com dolo e culpa, ele vai aparecer já nas leis de Drácon, né? Por isso que diz, exceto as referências ao homicídio que foram mantidas, as questões referentes ao homicídio foram mantidas das leis de Drácon, né? Então, a legislação de Solon parecia mais razoável, mas não foi apenas a questão jurídica, é isso que eu queria ressaltar para vocês. Há também um fundo político, porque se vocês observarem da leitura lá do capítulo 4, o privilégio de que gozava a classe abastada, ele permaneceu. Então, isso obviamente causou a revolta de vários outros estamentos daquela cidade-estado e que terminaram por trazer ou fazer impor a necessidade de uma revisão
na legislação do país, né, do direito do país, da cidade-estado, do país não, É cidade-estado. ali também que ele fala sobre a parte da divisão, né? De acordo com a propriedade, a divisão de classe. Exatamente, Ana, exatamente. Laura levantou a mão, Arthur também. Arthur foi primeiro, eu acho. Diga aí, Arthur. Era só, tipo, eu também estava abrindo minhas anotações sobre o texto, e aí eu encontrei um ponto que eu achei muito importante, assim, quando eu estava lendo, que era justamente o capítulo 9, em que ele fala da ampliação da democracia em Atenas. E justamente essa Constituição de Solon, ela trouxe, por exemplo, não se poderia mais proibir, tipo, a pessoa ser tornada escrava por uma dívida que ela tivesse, que a pessoa poderia, independente de contra quem fosse, ir à justiça para conseguir um direito. Então, tipo, já mostra que houve um avanço democrático do próprio conceito de democracia que a gente tem hoje, lá na Grécia Antiga. Perfeito, perfeito. E é justamente assim, Laura, seu comentário. Professor, é só uma coisinha pequena. Eu acho que realmente foi um avanço e também eu acho que ele percebeu, né, Solon, que assim seria muito melhor manter a paz, né, o controle social. Porque, cara, imagine aí porque assim, para você ter uma coisa muito rígida, leis muito rígidas e coisas muito inflexíveis, você precisa ter pelo menos um exército muito forte. Então ia ser muito hostil, ia ser muito ostensivo. E custoso, então, né? E assim, dispendioso para o Estado. Isso, então assim, ia perder guerreiros, não ia poder conquistar outros territórios, enfim, iam brigar muito, iam ter muitos conflitos internos. Isso não é interessante para avanço de território nem nada. Aí ele foi e deixou a classe privilegiada no seu privilégio, deu umas migalhinhas para o povo ficar calmo. Caso haja alguma rebelião lá na frente, e assim que o povo consegue as coisas, né? Se rebelando. Perfeito, Laura. É isso mesmo. Caio. Oi, professor. Ele também tem uma coisa muito interessante que o Solon ele faz na época, que ele limita o direito de herança do primogênito. Exato. Que seria aquele único filho mais velho recebendo todo o dinheiro da herança. Aí agora, todos os filhos, eles poderão receber uma parte. Mas também tem um outro detalhe interessante, é que ele não estende esse direito às mulheres, que continuavam sem herdar nada e elas sempre estavam em condição de tutela ou do marido ou do pai, mas elas nunca estavam independentes. Perfeito, Caio. Excelente colocação, né? E eu queria abrir aqui para vocês, só para a gente ilustrar melhor isso que as conclusões a que vocês chegaram, inclusive, né? Se a gente observar as leis de Solon, elas não tinham a severidade da lei de Drácon e traziam, acho que os dois grandes marcos, né, para a compreensão do direito pelo menos na cidade de Atenas, que era a proibição de servidão por dívidas, que era algo muito comum, né? Então quem fosse endividado terminava sendo escravizado por aquela situação, né? E o direito de igualdade civil entre os vários componentes da cidade-estado. Claro que com algumas restrições, não é igualdade absoluta, como vocês mesmos ressaltaram, a igualdade entre homem e mulher, obviamente, não foi alcançada naquele período, né? Nem tampouco entre estrangeiros e cidadãos, ou entre senhores e escravos, por óbvio. Mas, pelo menos, dentro dos cidadãos, uma maior distribuição do poder que se conseguiu a partir dessas leis, certo? Outra questão importante que a gente vai observar, e aí sim a gente talvez com isso possa fazer o link de todo aquele tempo que a gente perdeu lá na aula passada, né? Contando a história da trilogia tebana de Sófocles aqui, só para encher linguiça, né? E aí depois a gente surge aqui com essas leis de Drácon e Solon. Na verdade, pessoal, há um entendimento muito corrente de que
da antiguidade clássica, a gente herdou a filosofia e a política dos gregos e o direito dos romanos. E, às vezes, se relega a uma importância inexistente o que os gregos nos legaram de lições jurídicas, né? Só que os gregos tinham uma percepção diferente da dos romanos em relação à forma como se ensinava o direito, como se criavam até as próprias normas jurídicas que terminavam sendo acompanhadas ou cumpridas pelos cidadãos. Para os gregos, o direito ele deveria fazer parte da educação de cada cidadão, né? Ele deveria integrar o dia a dia, o comportamento de todo cidadão. Não precisaria haver uma escola específica para ensinar o direito. Não, porque todo cidadão ele deveria deveria ter a consciência, né, deveria ter o treinamento, o conhecimento do direito para incorporar às suas ações diárias aquilo que era considerado justo. Então, a ideia de justiça, portanto, era a ideia que era construída a partir da própria prática social. E aí, por que é que eu faço o link com a literatura, com obras de ficção, como a escrita por Sófocles? Porque somente para demonstrar a vocês que as grandes lições de direito a gente não vai trazer da democracia ateniense ou mesmo de Esparta, a gente não vai colher propriamente em leis, em códigos, né, como a gente vai ter depois a lei das 12 tábuas do direito romano, ou já tinha tido o Código de Hammurabi, que não é propriamente um código, mas uma compilação de julgamentos, mas, enfim, os gregos não se preocupavam com isso, porque a sua cultura era impregnada desse direito, né? E por isso que a gente traz uma obra de ficção para mostrar que dela se extraem também lições que serviram para aquele povo e que, de alguma forma, nos influenciam até hoje, certo? Não apenas no aspecto político, não apenas em relação à filosofia, mas também na formação jurídica da civilização ocidental, certo? Então, esse é o link que se faz entre a arte. Vocês vejam que quando a gente passou aquela canção, né, o clipe de Mulheres de Atenas, havia várias representações de mulher. E a gente não deve chamar atenção apenas para os aspectos físicos, porque o nariz, né, o nariz grego, como é bem caracterizado, mas a posição da mulher, a posição de submissão com que eram retratadas as mulheres nas obras de arte gregas, né? Então, veja, a arte, seja ela a escultura, a pintura, a literatura, ela tem muito a nos ensinar a nós juristas, né? Porque ela, de alguma forma, reflete, às vezes, até mais fidedignamente, como a gente já colocou em aulas anteriores, do que a realidade jurídica, aquilo que se experimenta juridicamente, do que propriamente os documentos oficiais, certo? De todo modo, esses são os dois grandes marcos legais, assim, normativos, que a gente vai encontrar dentro da cultura ateniense, né, da Atenas da Antiguidade Clássica. A gente não tem essa preocupação com compilações que a gente vai ter depois no direito romano, certo? Respondi a pergunta, Caio? Tirou minha dúvida, professor. E também tem uma outra coisa, se você puder dividir a fala. É porque, assim, a primeira vez que eu li Antígona, eu pensei que ele era aquele conto, porque, tipo assim, você tem essa ideia também do tratamento com a mulher e tudo mais, mas essa peça, ela meio que indica, e me corrija se eu estiver errado, um aspecto até bem relevante do direito grego e também de outros povos, que é aquele temor que a privação de sepultura exerce sobre as pessoas da época.
Tem até uma passagem de Cidade Antiga, de um historiador chamado Fustel de Coulanges, que ele fala algo do tipo assim: nas cidades antigas, a lei punia os grandes culpados com um castigo que é considerado extremamente terrível, que é a privação de ser enterrado, porque você pune aquela pessoa com sua própria alma, você inflige um suplício quase que pela própria eternidade dele. Então você tem uma coisa própria, né, desses povos, que é essa questão de você ser enterrado. E havia uma crença em uma vida depois da morte, né, e assim, no espírito, na alma, assim, em algo que transcendia a matéria. E quando se priva o homem ou a mulher desse sepultamento, é como se perdesse o liame com esse mundo espiritual, né? Então, assim, não é por acaso que se construíam templos riquíssimos, portentosos no Egito Antigo. Não é por acaso que a própria morte de Édipo é retratada com ele sendo engolido pela terra, né? Ou seja, finalmente é dado a Édipo, é dada a Édipo a dignidade que ele fez por merecer. Ele foi vítima, provavelmente, do próprio erro inicial do pai, mas pagou muito caro por um erro que não era seu propriamente, pelo menos não cometido de forma consciente, né? Então, o sepultamento era algo realmente atrelado à dignidade, certo? Muito bem colocado. Pois não? Só uma coisinha rapidinho. Ainda da outra aula, né? É meio louco o Édipo ter conquistado, sei lá, se tornado rei, porque ele é um estrangeiro, né? E aí, na concepção, pelo menos ateniense, eles não eram considerados cidadãos dos estrangeiros. Então, você tinha que ser... tinha uma idade, não sei se era 21 anos, sei lá. E aí, tinha que ser filho de pai e mãe ateniense, esse tipo de coisa. E aí, interessante demais. Eu acho que a obra também tem um quê subversivo aí. Mas veja que acho que em Édipo e Colono, Teseu já tem uma maior abertura em relação ao estrangeiro. Né? Então, é como se ele demonstrasse assim, olha, Atenas está crescendo muito, Atenas está sendo invadida, vamos dizer assim, não no sentido revolucionário, mas ela está sendo povoada por pessoas de outros lugares, então a gente tem que conviver com essas pessoas, né? Não, realmente. E a mulher tinha a questão de ser uma propriedade, né, basicamente. Exato. Perfeito. Sim, deixa eu voltar aqui, então, só para concluir essa parte da Grécia Antiga, né? Só para a gente verificar aí, pessoal, o que é que se sinaliza nessa obra especificamente de Tucídides. Mais uma vez mostrando como a literatura pode nos auxiliar à compreensão do direito da época, né? Tucídides, ele retrata nesse livro a história da Guerra do Peloponeso, né? E é muito interessante perceber que nessa obra ele demonstrava como a falta de perspectiva do futuro foi responsável pela derrocada da democracia ateniense. Então, quando eu não tinha perspectiva do futuro, eu não tinha mais apego a valor algum. Para que eu cultivar os mortos? Para que eu restringir o meu ímpeto ou os meus desejos, né? Se eu não tenho futuro, se o futuro ele não se apresenta como uma realidade para mim. É a mesma situação que a gente poderia enfrentar se, por exemplo, a gente soubesse hoje que está vindo um meteoro que vai destruir toda a Terra. Então, vocês iam se preocupar em respeitar as leis? Ou as pessoas, de uma forma geral, iam se... Não, eu vou fazer aqui um investimento para daqui a... Não tem sentido, tudo perde o sentido, né? É algo, inclusive, retratado
em muitas obras de ficção, como essa falta de perspectiva de futuro termina aflorando, fazendo aflorar a perda de valores, muitas vezes. Vejam que nos períodos pós-guerra, geralmente o que é que se experimenta? Uma vida louca, né? O carpe diem, né? Você tem que aproveitar o dia porque você não sabe se amanhã vai estar em guerra novamente. Não é verdade? Isso, a falta de perspectiva era muito sentida. E nesse livro, a partir dessa perspectiva, né, a gente vê que a lei funciona como verdadeira fiadora da democracia. Sem a lei, ou sem essa lei ser respeitada, sem essa lei ser minimamente imposta, a própria democracia, ela desmorona. Ela termina ruindo, porque a gente experimentaria uma situação de que a gente não viveria tempo suficiente para sofrer a punição. É a mesma coisa que, eu vou ser punido, mas daqui a 5 anos eu não vivo mais, então não tem sentido eu me restringir por um desejo que eu estou sentindo agora. Certo? Que alguém levantou a mão aí. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida em relação ao texto que vocês queiram também discutir? Ok? Tá tranquilo, professor. Bom, eu vou parar aqui a gravação, porque a gente terminou Grécia, a Antiguidade Grega, né?